simples mortais, temos a aura aí de 2 a 3 centímetros que se projeta para fora do corpo. A NASA mediu a aura do Chico Xavier e eles disseram, à época, que ela se projetava em 15 metros para todas as direções. Para cima, para baixo, para os lados. E é por isso que estar a 15 metros apenas de distância do Chico, a aura dele abrangia as pessoas, elas ficavam sensibilizadas. Não precisava nem tocar nele, nem falar com ele. As pessoas já se derretiam, bastava estar no ambiente que Chico estava. Sem contar as cartas consoladoras que ele escreveu. Acontece que, se Chico era assim, vocês imaginam com Jesus, que está próximo de Jesus? Imagina o tamanho da aura de Jesus, né? Deixou claro que para Deus não havia eleitos. Tem muitas seitas que andam por aí, religião, que se dizem o povo eleito de Deus. Mas nós é que nos elegemos, através da nossa mudança moral, através do nosso crescimento espiritual, para que um dia possamos habitar os mundos celestes junto de Deus, que são os mundos onde habitam espíritos crísticos como Jesus. Todos nós chegaremos lá. Mais tarde ou mais cedo, depende da proposta de vida de cada um de nós. Mas todos nós chegaremos um dia a essa condição crística, ok? Um problema aqui. Tem que o Felipe falou, ia dar durante a palestra, né? Para você não aparece, mas aqui no notebook aparece. A realeza de Jesus. Quando Jesus chega diante de Pilatos, né, e ele diz, tu és ele? Ele diz, tu dizes, mas eu não vim a essa vida senão para dar testemunho da verdade. Aquele que ouve a verdade escuta a minha voz. Mas a realeza de Jesus não era a realeza humana. Tanto é que a realeza dele era moral, que ele dividiu a humanidade em 2 eras. Nós estamos no ano de 2024 da era cristã. Então o homem foi tão importante que ele dividiu a humanidade em 2 eras. Né? E por isso que a realeza terrestre termina com a vida material. Quantos reis a gente nem lembra mais que existiram na humanidade? Quantos príncipes, quantas rainhas, a gente nem lembra mais. Mas de Jesus a gente não esquece. Porque a realeza dele era moral. Não era terreno, não era um título dado a ele, mas era toda aquela realeza que ele trazia do mundo espiritual como filho enviado de Deus para nos trazer as verdades. Sua mensagem de amor, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o título da palestra. Ok? E ele dizia, meu reino não é deste mundo ainda, mas nós chegaremos lá. Atitudes de Jesus era totalmente incomum para aquela época, né? O homem não andava, inclusive, com as mulheres. As mulheres, naquela época, tinham que andar atrás dos homens e não tinham direito de se dirigir a palavra aos homens. Ele andava com gente de todo tipo, né? Os excluídos, os discriminados, as prostitutas, os coletores de impostos, que eram odiados pelo povo judeu, porque cobravam impostos, né, muito altos. Então, ele não discriminava ninguém. Para ele, todo mundo era igual. Na visão espírita, quem é Jesus? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, porque também não cabe explicação, né? Mas Kardec explica. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? O que é guia, gente? Guia é aquele que nos mostra o caminho. Se nós formos, por exemplo, vou subir lá no pico do Itatiaia. Se você não for com guia, vai ficar perdido, vai dar um trabalho miserável aos bombeiros para te resgatar depois, né? Com muitas pessoas que adentram aí nas florestas, a serrinha, né? Se for lá para a serrinha, sumir lá para dentro, ninguém te acha mais, nem você sabe voltar. Então tem que ter um guia. Modelo. Modelo é aquele no qual nós devemos nos basear, nos mirar. Então por isso que o Felipe falou na página inicial, guia e modelo é Jesus. Temos vários exemplos, não é só Chico Xavier, não. Divaldo, saindo da doutrina espírita, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, Alberto Schwarz, Mahatma Gandhi. Podia ficar a noite inteira aqui falando para você de vultos da humanidade que foram exemplos para todos nós. Mas modelo é Jesus. Então, toda vez que nós tivermos dúvidas de como agir em determinada situação com determinada pessoa, deveríamos perguntar de nós para conosco mesmo. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus? Uma fechada no trânsito. Jesus ia fazer um sinal frio ou xingar o motorista que te fechou? De forma nenhuma. Jesus ia descer do carro e brigar com a pessoa? De forma nenhuma. Então, se nós somos cristãos e nos dissemos discípulos do Cristo, o nosso comportamento também
deveria ser baseado no comportamento que seria de Jesus. A Robinson, é difícil, claro que é, em função do nosso atraso intelecto, do nosso atraso moral. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, que nas 5 categorias de mundos habitados, nesse universo do meu Deus, nós estamos apenas na segunda. Então é natural que ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos que estão pagando expiações e que estão sendo provados na sua elevação moral para conquistar o direito de irmos mais adiante. Então é claro que a nossa distância para o Cristo ainda é incomensurável, ainda é extremamente enorme, né? Anos-luz de distância do Cristo. Mas Kardec define para nós, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, é o tipo da perfeição moral. É nele que nós devemos realmente nos basear, né? A expressão máxima da pureza da lei do Senhor. Porque sendo o mais puro que passou entre nós, o Espírito Divino animado, natural. Vamos começar agora a ver poucas mensagens dos evangelistas, é óbvio que em 40 minutos, 50 minutos não dá tempo, mas nós selecionamos, digamos assim, aquelas que nos impactam mais de perto, aquelas que fazem com que mexa com a gente uma necessidade de seguirmos essas mensagens. Mandamento maior. Quando o doutor da lei chega perto dele e diz: mestre, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Ele responde: não lê o que está escrito na lei? Deverás amar o seu Deus sobre todas as coisas. Amar o seu Deus com toda a tua força, com todo o teu espírito, com toda a tua alma. E tem um segundo mandamento semelhante a esse primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus termina com uma frase que realmente nos leva à reflexão. Aí está resumida toda a lei e os profetas. Vocês viram que está ali, eu não leio daquele jeito que está ali não. Detalhe, está em Mateus 22, 34 a 40. Só que Jesus não criou o mandamento maior. Jesus estava fazendo o doutor da lei relembrar que, como doutor da lei, ele deveria saber que amar a Deus sobre todas as coisas já estava no livro de Deuteronômio de Moisés, capítulo 6, versículo 5. Amar ao próximo como a si mesmo já estava no livro de Levítico também, de Moisés, capítulo 19, versículo 18. Então Jesus faz o doutor da lei relembrar aquilo que ele já devia saber. Será que nós conseguimos fazer isso, né, nos dias atuais? Amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes nós não amamos o próximo porque não amamos nem a nós mesmos. Infelizmente, a verdade é essa. Se nós nos amássemos, nós cuidaríamos um pouco mais, principalmente da nossa mentalização. Nós estamos vivendo uma era em que nós estamos chamados o tempo todo a cuidar da nossa mentalização. As pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão entrando em processos obsessivos, as pessoas estão destemperadas, problemas de afetividade, emotividade, porque é um momento de transição. É um momento de transição. Isso foi falado na Gênesis, capítulo 18, sinal dos tempos de geração nova. Isso ia acontecer. Então nós estamos vivendo um momento de transição. Se nós queremos passar para o planeta de regeneração, precisamos o quê? Regenerarmos. No livro Fonte Viva, capítulo Cristo Nós, Emmanuel nos fala: uma terra redimida necessita de espíritos redimidos. Então, se eu quiser ficar numa terra melhorada, eu preciso me melhorar. Senão, serei guindado daqui para planetas iguais à Terra ou mais atrasados ainda. Se eu ainda nutre sentimentos de ódio, rancor, revolta, eu sei que vocês não mais, né? Espírita não tem mais isso, não é verdade? Né? Raiva, rancor, ódio, ressentimento, vai ser difícil. E quanto tempo falta? Segundo os espíritos, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo, Emmanuel, através de Chico, dizia que mais ou menos nos idos de 2057 a Terra se tornará um mundo de regeneração. Meu Deus, nós estamos em 2024, né? Faltam só 33 anos. Será que vamos conseguir? Vamos, porque os espíritos nunca vão desistir de nós. O que acontece é que aqueles que estão se reformando ficarão. Aqueles que não, infelizmente, irão para planetas mais atrasados. Mas que a mudança vai se operar, vai já estar se operando. Vocês não pensam que todas essas convulsões sociais, todos esses destemperos, esses descalabros, não está sob o controle do Cristo, que é o governador do planeta Terra. Não está sob o controle de Deus. Mas por que tanta violência? Por que tanto homicídio? Porque os espíritos atrasados pediram a sua última oportunidade
para reencarnar. E Deus é bom, e Deus concede, e eles voltam, e erram de novo, e falham de novo. Serão degradados daqui, como aconteceu com os exilados de Capela que vieram para cá, na época das civilizações egípcias, das hindus, civilizações hindu, a raça ariana. Então são espíritos que vieram de Capela porque foram expulsos de lá. Mas é aqui que eles ansiavam o tempo todo retornar para lá. E por isso eles ajudaram a Terra no crescimento intelectual, principalmente. E um tanto quanto moral, mas mais na intelectualidade. Porque nós crescemos muito com essa civilização. O que aconteceu depois? Ganharam o direito de voltar para a Capela. Porque vieram nos ajudar aqui e voltaram para a Capela. Começando algumas das passagens de Jesus, Jesus nos instruiu de 3 maneiras, tá? Através de ensinos, passagens e parábolas. Isso aqui é uma passagem. Jesus estava na cercania de Jericó. Zaqueu, coletor de impostos, sabia que ele ia passar por ali. E Jesus estava sempre cercado de uma multidão. Todo mundo gostava de ficar perto dele. Zaqueu era de baixa estatura como eu. Pessoa de baixa estatura numa multidão, ele não enxerga nada. Não é? Então o que Zaqueu pensou? Ele vai passar por aqui. Então eu vou subir nessa árvore. E quando ele passar, eu terei visão plena dele. E Jesus veio passando com aquela multidão. Olha como Jesus era um espírito tão evoluído que ninguém falou para Jesus: olha, você está pendurado aí na árvore, é Zaqueu. Quando Jesus chega debaixo da árvore, olha para ele e diz assim: Zaqueu. Como é que Jesus sabia o nome dele? Porque Jesus sabia tudo antes que acontecesse. Zaqueu, desce daí porque hoje me apraz hospedar-te em tua casa. Zaqueu desceu, foi caminhando com ele, aquela multidão atrás. Fofoca, na época de Jesus já tinha fofoca, né? O povo todo atrás fofocando. Como é que pode? Jesus, nosso mestre, vai almoçar com o homem de má vida? Porque Zaqueu era o coletor de impostos. Zaqueu era o leão da Receita Federal, da época atual, né? Então era odiado. E aí, como é que Jesus vai se hospedar na casa de um homem de má vida? E aquela fofoquinha lá, todo mundo falando. E ele foi andando com Zaqueu. Zaqueu falou assim: Senhor, eu dou metade de tudo que eu tenho. E segundo alguns que se aprofundaram no estudo das Escrituras, ele deu. Ele tinha muito. E se eu prejudiquei alguém, eu restituo essa pessoa em 4 tantos. Aí quando Zaqueu vai chegando na casa dele, aquela multidão falando mal, Jesus diz: a salvação acabou de entrar nessa casa. Porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que está perdido. E ele passou a contar com Zaqueu. E dizem que Zaqueu jamais abandonou Jesus. Zaqueu passou a ser visto seguindo Jesus em todos os lugares que Jesus ia. E disseram que ele deu metade do que ele tinha mesmo. Detalhe: num determinado trecho das Escrituras, Zaqueu disse: Senhor sabe que eu nunca prejudiquei a ninguém. Por uma razão natural. Zaqueu era concursado. Já tinha concurso público naquela época. Zaqueu fez um processo seletivo e virou coletor de impostos. Foi chamado de ser coletor de impostos. E ele seguia a lei romana, tipo assim, não vou lembrar os valores, 40% de toda a produção de cada um de nós. Beleza, Zaqueu tinha, por exemplo, 10% dos 40% que ele arrecadava, 30% ele passava para o Império Romano. Era legal. Então ele disse para Jesus: nunca prejudiquei ninguém, agia sempre dentro da lei. E realmente, ele agia dentro da lei. Só que ele ficou muito rico, porque coletar impostos naquela época, só que ele deu metade de tudo que ele tinha para os pobres ir embora. Então, Zaqueu é um exemplo daquilo que nós deveríamos realmente fazer. Não vou conseguir mudar o slide de novo, porque está dando esse problema. Bem que o Felipe falou, né, Felipe? Vai dar durante. Outra passagem interessantíssima: não julgar a quem quer que seja, da mulher adúltera. Quem somos nós para julgar, se nem Cristo julgou ninguém? A multidão veio com essa mulher à frente, com pedras na mão, dizendo: Senhor, essa mulher foi surpreendida em adultério. Narram as tradições, Moisés, que as adúlteras devem ser apedrejadas. Curiosamente, o conceito sempre foi machista, que só as adultas eram apedrejadas, os homens não. Os adúlteros não. Conceito machista antigo, né? Que diz isso o Senhor? E Jesus ficou escrevendo na terra normalmente. Por quê? Porque a multidão enfurecida precisava acalmar-se. Quando chegaram próximo dele, ele envolveu todo mundo com
a aura dele. E eles se acalmaram um pouco. Quem estava na frente? Os acusadores. Porque quem tinha direito de apedrejar primeiro era quem havia surpreendido a pessoa em adultério. Atrás, eu costumo dizer, vinha quem não tinha nada para fazer em casa, falou, vou lá jogar pedra nessa mulher, né? Está em todo mundo, eu vou também apedrejar, né? Era sem nada para fazer e gostava de matar as pessoas. Aí Jesus dá um tempinho, ele se acalma, Jesus levanta, encara todos e diz assim, tirei da primeira pedra quem de vocês estivesse em pecado. O que ele fez nesse momento? Chamou a eles a consciência. E como ele já tinha amainado o coração, pela influência dele, do Cristo, eles foram se retirando, segundo está, inclusive, no Evangelho de João. Dos mais jovens até os mais velhos. Jesus abaixo continua escrevendo, sabia que não ia dar nada. Mulher, cadê que eles te condenaram? Senhor, ninguém me condenou. Só que ele faz uma advertência a ela. Eu também não te condeno, mas vá e não peques de novo para que não te aconteça algo pior. Por quê? Porque se a gente erra uma vez, é humano. Mas errar a segunda vez vai ser agravado, porque você já sabe que errou daquela maneira. Então, se você repete o erro, naturalmente a pena é maior. Até no nosso Código Penal. Os reincidentes acabam pagando mais caro pelo seu crime, né? Essa outra passagem interessante. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que eles faziam nesse momento? Vieram tentar Jesus. Os fariseus eram danados para tentar Jesus. Tanto é que Jesus, certa feita, disse, raça de víboras. Porque eles vinham tentando pegar Jesus em contradição. Senhor, nós devemos pagar tributo a César, porque realmente o imposto era muito alto. Olha a genialidade do Cristo. Me mostra a moeda aí. Aí trouxeram a moeda, Jesus olhou, mas peraí. De um lado é a efígie de César, Império Romano, imperador, né? Do outro lado, segundo alguns autores, era, alguns dizeres do Império Romano, outros diziam que era a própria mãe de César. Aí ele falou, mas isso aqui é de César. Não dá a César, isso não é meu, não é de Deus. Mas dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Deus quer dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. Infelizmente tem outras seitas que a gente vê por aí que falam, Deus quer que você doe tanto, quanto mais você doar para Deus. Deus vai mexer com dinheiro, gente? Como? Deus é espírito puro. Deus não tem essas coisas que são do mundo material. E dar a Deus o que é de Deus é dedicar um pouco mais da nossa vida a esse Pai Criador, né? Que Deus não precisa de nada material. Deus precisa do nosso crescimento moral. Deus precisa que nós nos espiritualizemos, porque somos espíritos. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós somos seres espirituais portadores de raciocínio. É isso que nos diferencia de todas as outras criaturas de Deus. Fomos criados espíritos, somos espíritos. Estamos aqui no último segundo do relógio da eternidade. Nossa verdadeira vida não é aqui, é no mundo espiritual. Nós não vamos levar nada de material que nós estamos juntando. Nada. Nós viemos sem nada, vamos voltar sem nada. Ninguém vai levar dinheiro, conta que está na conta bancária, né? Ninguém vai levar carro, ninguém vai levar casa, ninguém vai levar marido nem esposa. Alguns até podem dizer, graças a Deus, né? Os maus casados, porque os bens casados não querem desencarnar juntos, né? Diferente no acidente, que aí vai os dois juntos com o mundo espiritual, mas não tem garantia nenhuma que vão ficar juntos lá de lá, que depende da evolução espiritual de cada um. Então, estou querendo dizer para todos nós que a única coisa que nós vamos levar são os valores da alma. Será que nós os temos? As virtudes, é só isso. Quando chegarmos do lado de lá, ninguém vai querer saber. Ninguém vai querer saber o que nós somos aqui, mas sim o que nós fizemos. Você foi católico? Você foi espírita? Você foi umbandista? Você foi budista? Você foi protestante? Ateu à toa? Isso não tem importância alguma. Tem importância o que você fez de bom. Essa é a nossa bagagem. Por isso que Chico Xavier, segundo Joana de Anjos, mentora do Divaldo, disse que Chico Xavier foi recebido diretamente por Jesus, ao desencarnar no dia 30 de junho de 2002, no domingo que o Brasil foi pentacampeão de futebol. Que o Chico dizia, eu quero desencarnar no dia que a nação vai estar toda feliz e se esqueçam de mim.
Brasil pentacampeão de futebol, todo mundo pulando na rua, Chico desencarnando, suave, tranquilamente no Ceará. 2 dias depois, Joana de Anjos dá mensagem psicográfica para Dival, na Bahia, e diz: foi recebido diretamente por Jesus. Imagina. É o sonho de todo cristão, ser recebido pelo Cristo. Eu esqueci de dizer para vocês, eu sempre coloco a fonte, né, do Evangelho e a fonte bíblica, tá? Embaixo. Sempre o Evangelho segundo o Espiritismo é a fonte bíblica. O maior mandamento, ele passa sobretudo por amar ao próximo através de quê? Da prática da caridade. Isso aqui é uma parábola. O homem descia de Jerusalém a Jericó, no meio da estrada foi assaltado por viandantes que deixaram seu morto. Por essa mesma estrada veio um levita. O levita era os secretários dos templos e das sinagogas, que faziam igual Filipe fez, liam uma parte, né, da lei mosaica e depois passava para o sacerdote pregar. Eram chamados secretários dos templos de Judá, conheciam a lei. Depois veio um sacerdote, que conhecia mais do que o levita a lei. Foram embora os dois adiante, deixaram o homem caído lá. Por essa mesma estrada veio um samaritano, raça odiada pelo povo judeu. Não dá tempo de contar hoje, porque foi uma raça miscigenada. A Samaria foi invadida várias vezes pelos assírios, uma série de outras tribos. As mulheres foram estupradas, então a raça samaritana era miscigenada e por isso eles não podiam entrar na cidade santa de Jerusalém. Aí eles criaram numa montanha, um monte chamado Garizim, um templo, e lá eles adoravam o seu próprio Deus, mas eram odiados pelos judeus. Aí Jesus coloca aqui a figura do samaritano. O terceiro que vem pela estrada é um samaritano. Pega o homem, coloca na montaria, coloca um guento nas suas feridas, leva a hospedaria mais próxima, diz ao hospedeiro: vou te deixar 2 denários aqui, porque eu sou caixeiro viajante, mas eu vou voltar. Eu estou indo e vou voltar. Se precisar gastar mais, pode gastar, que quanto você gastar quando eu te restituirei? Aí Jesus pergunta ao doutor da lei que perguntou a ele, né? Senhor, quem é o próximo? Quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Para você, quem é o próximo do homem caído à beira do caminho? Aí o doutor da lei respondeu: o samaritano. Jesus: pois é, então vá tu e faz o mesmo. Socorre, sem se importar com quem está caído. Porque ele poderia, como samaritano, falar: não, esse aí cara parece judeu, pela aparência física dele, ele não é um judeu, não vou socorrer com nada, ele odeia a gente, deixa ele morrer para lá. Então olha os exemplos que Jesus quis dizer, né? Para Jesus, quem tinha mais valor no reino do céu era o samaritano, que os judeus não gostavam, do que o sacerdote e o levita. Porque, como o Felipe falou, não adianta nada estar pregando bonitinho aqui na frente, não adianta nada estar dirigindo, não adianta nada estar na igreja, ter um trabalho belíssimo, mas se você não ajuda ninguém, se lá fora você é outra pessoa, né? Aliás, Paulo nos dá essa mensagem na Instrução dos Espíritos em Paris, no ano de 1860. Fora da caridade e da salvação está encerrado o destino do homem na terra. Por quê? Na terra, porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, houverem praticado, ganharão graças diante do Senhor. Gente, caridade não é só caridade dar coisas, não. Mesmo quando a gente fala em caridade, a gente pensa que é dar esmola para as pessoas na rua, é dar uma cesta básica, igual nós temos agora, no final desse ano aí, já está tudo prontinho, graças a Deus, agradecendo a todo mundo que contribuiu, a gente deu conta, 47 famílias que nós vamos assistir lá no Parque Maíra, né? Então, graças a Deus, já está tudo prontinho, para na outra semana a gente levar lá brinquedos para 63 crianças, conseguimos tudo. Todo ano a gente fica preocupado, né? Eu, como dirigente da casa, às vezes passo umas noites que eu nem durmo direito, mas eu costumo dizer a falta de fé nossa, porque sempre dá certo, todo ano dá certo. Aparece ajuda que eu não posso nem imaginar. Tem pessoas que chegam para a gente e doam dinheiro. Olha, não tem como comprar cesta básica, eu estou te dando isso aqui em dinheiro, vê o que falta, compra. As meninas aqui, a Solange, que está coordenando esse ano a arrumação das cestas, mais a Angélica, mais as outras meninas aí, para não esquecer ninguém, estão dando uma força enorme, a Dalvinho, o Zé Roque também ajudaram bastante, né? E várias outras pessoas. Inclusive vão ajudar a levar também, sempre também manda um caminhãozinho para a gente para entregar lá no dia. De novo, então não posso demorar a passar os slides, para aí dá esse problema. Ficar voltando.
Passagem interessantíssima e completamente diferente de Zaqueu. Um jovem se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Olha a humildade de Jesus. Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Ele repreende o jovem dizendo: eu não sou bom. Nós sabemos que foi a criatura mais boníssima que já passou na face da terra até os dias atuais. Pode ser que no futuro venha outro Cristo, até hoje não teve, 2000 anos depois. Alguns exegetas, que são aqueles que se aprofundam no estudo das Escrituras, dizem que pela vestimenta, provavelmente ele é um príncipe. Jesus sabia que ele tinha muito dinheiro. Que Jesus fala assim, né? Jesus responde: tu sabes os mandamentos, não matarás, foi recitando para ele. E aí ele diz: mestre, mas tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. Aí Jesus, por exemplo, uma coisa que falta: vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro nos céus. Aí o jovem foi embora entristecido, porque ele tinha muito. Olha a diferença da proposta para Zaqueu. Por isso que eu sempre falo, nas Escrituras a gente precisa se aprofundar naquilo que está sendo dito ali. Zaqueu chegou para Jesus e ofereceu: eu vou dar metade de tudo que eu tenho, não é? Jesus não podia dizer para esse jovem o seguinte: dá a metade de tudo que você tem, conquistarás um tesouro no reino do céu, vem, segue-me. Mas Jesus precisava testar ele no máximo. No máximo. Porque se ele fala assim: então tudo bem, só espera um pouquinho, eu vou lá, dá tudo que eu tenho e depois eu vou te seguir. Jesus talvez falasse: não precisa, faz igual Zaqueu, dá só a metade. Mas Jesus precisava testá-lo. E como ele vai embora entristecido, qual é a próxima frase de Jesus? Por isso que eu digo que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Jesus condenou todos os ricos. Claro que não. Jesus deu o exemplo que quanto mais a pessoa tem, mais quer. E se esquece de repartir. E se esquece de ajudar aqueles que mais precisam. Mas não tem problema não. Isso aí é problema do governo. Tem que ficar ajudando mendigo aí na rua, não, né? Cada um que se vire, cada um que dê seu escolho. Eu dei para crescer. Por que o outro não pode dar? Atitude totalmente antifraterna. Atitude totalmente antifraterna. Porque esses irmãos, nós somos irmãos em provações. E se a gente puder aliviar um pouco a provação de cada semelhante que a gente encontra por esse caminho da nossa existência, nós estaríamos feito o nosso papel de samaritano. Nós estaríamos fazendo o nosso papel de samaritano. Interessantíssimo essa passagem também, que é o cego Bartimeu. Bar, na época de Jesus, era filho. Bartimeu, portanto, era filho de Timeu, né? Essa passagem também se deu ali nas cercanias de Jericó. Jericó é farto nas passagens, nos ensinos de Jesus. Jesus já passando com aquela multidão, e Bartimeu sentado, tipo assim, no meio-fio, começou a gritar: Rabi, Rabi, Rabone, quer dizer mestre em hebraico. Aí os discípulos falaram assim: para de gritar, rapaz, para que você está fazendo escândalo? Fica quietinho, mas está passando aqui. Não sei o que exatamente por isso. Gritava mais alto ainda: Rabi, Rabi, Rabone. Jesus repreende os discípulos, vai na direção dele. Jesus não sabia que Bartimeu era cego? Sabia. Jesus sabia tudo, diz Pedro, antes que as coisas acontecessem. Só que ele chega na frente de Bartimeu e diz assim: o que queres que eu faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Aí Jesus restitui a visão a ele, passando saliva num pouco de lama e coloca nos olhos dele. E ele vai enxergando, devagarzinho volta a enxergar. Por que Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Porque assim que ele falou com muita ênfase: eu quero ver, Jesus disse: o que? A tua fé te salvou. Ele diz isso em várias passagens: a tua fé te salvou. Porque nós precisamos querer, nós precisamos habilitar-nos a recebermos as graças do alto. E Bartimeu quis. O que aconteceu? Assim como Zaqueu, quando Bartimeu ficou curado, ele largou tudo e passou a seguir Jesus. Ele era visto entre os 500 da Galileia, que eram cerca de 500 que seguiam Jesus onde Jesus ia. Sabe por quê? Porque ele falou assim: agora eu enxergo. Visualmente, materialmente falando, eu não preciso de ninguém para me conduzir. Eu posso ir atrás desse cara porque eu não vou tropeçar por aí, não vou cair. Eu estou vendo onde ele vai, eu vou atrás dele, porque agora
que eu tenho a visão material, eu quero que ele amplie a minha visão espiritual da vida. Nunca mais Bartimeu deixou Jesus também. Porque agora eu quero ampliar minha visão espiritual, já que eu tenho a física. Eu costumo até brincar dizendo, né, que muitas pessoas que fariam no lugar de Bartimeu, muitas pessoas fariam assim: eu estou curado, corria para casa, né? Fazia um churrasco de camelo, convidava um conjunto de pagode árabe, né, para fazer uma festa com todo mundo que ele voltou a ver. Ele não, falou: eu vou seguir esse cara, Jesus tem muito para me ensinar. Aqueles que fizeram isso à época de Jesus, com certeza hoje estão num patamar muito mais evoluído que muitos de nós. Aqueles que viram Jesus passar, e muitos de nós estávamos lá, mas não demos bola para suas pregações, ou até, né, na hora de gritar lá: salva quem? Jesus ou Barrabás? A gente lá no meio da multidão: Barrabás, Barrabás. Aqueles que assim procederam, hoje, dia 11 de dezembro de 2024, 8h20 da noite, está fazendo palestra na EDAC. Está fazendo palestra na EDAC. Se eu tivesse escutado Jesus, eu estaria bem melhor. Então, Emmanuel diz que todos nós somos doentes da alma em busca de alta. Todos nós. Fica conosco, Senhor, acompanhamento. Porque Ele falou que nunca mais nos deixaria só. Depois da crucificação, 2 cidadãos vão caminhando na direção de Emaús, nas estradas de Emaús. Jesus se aproxima dos dois e pergunta a eles: por que motivo de tamanha tristeza? Um deles, de nome Cleófas, diz assim: esse por acaso estrangeiro, que não sabe dos últimos acontecimentos em Jerusalém? Crucificaram o nosso mestre. E quando eles chegam à porta de onde eles deviam ir, onde deviam ficar, Jesus se propõe a continuar caminhando. Cleófas diz para ele de novo: Senhor, cai a tarde, chega a noite, fica conosco. Entra, né? E quando ele entra com os dois e senta-se à mesa, e Cleófas coloca o pão, e Jesus pega e reparte, só naquele momento eles identificaram que estavam na presença de Jesus, que Jesus não estava mais no corpo material, Jesus estava no corpo perispiritual, que é símile do nosso corpo físico, mas é um corpo semimaterial. Ainda tem algo de materialidade, tanto é que eles viram ele, mas tem muito também, né, de sensibilidade de espírito, já bem desmaterializado, digamos assim. E aí, essa passagem quer nos mostrar exatamente o acompanhamento. Porque depois que ele foi crucificado, ele ficou cerca de 40 dias entre nós. Apareceu várias vezes. Para os discípulos, ele apareceu cerca de 8 vezes. Uma delas, estava Maria trancada com os discípulos, com medo dos soldados romanos que começaram a perseguir os cristãos. Judas já havia, infelizmente, se suicidado. Infelizmente, até hoje, sábado de aleluia, pendura o boneco no poste, dá pancada nele, né? Diz que é Judas. Nós estamos com ódio de Judas há mais de 2000 anos. E Judas já encarnou na França como Joana d'Arc. Espírito bem evoluído, né? E a gente ainda está com ódio de Judas até hoje. E a gente ainda, quando lembra de Pedro, a gente fala: aquele que negou Jesus. Só que a gente se esquece que Pedro depois foi o condutor do Evangelho de Jesus junto com Paulo. Os 2 maiores apóstolos de Jesus. Paulo não foi contado entre os 12, mas na sua conversão em Damasco, Paulo se transformou em grande apóstolo pregador de Jesus. Puxa. Está acabando, tá? Aí o que acontece? Uma das vezes que Jesus aparece no meio dos discípulos, está Maria e os discípulos, Tomé não estava. Aí Jesus diz: a minha paz seja convosco. Conversa um pouco com eles e sai. Quando Tomé chega, eles falam: Tomé, o mestre apareceu aqui. Tudo fechado, tudo trancado, janela, porta. Jesus apareceu no meio deles. Não era mais matéria. Jesus podia transpor qualquer tipo de objeto. Aí Tomé diz assim: eu acho até que ele deve ter falado em francês, né? Para cima de moi, para cima de mim. Eu não acredito, não. Eu só acredito vendo, né?
2 dias depois, Tomé está junto, Jesus entra no meio deles, saúda-os com a sua paz, vai direto a Tomé que estava no fundo da sala. Tomé, bendito aquele que crê sem necessidade de ver. Tu ainda tens necessidade de ver para crer. Sou eu mesmo. Mostra aonde a lança de Longinos entrou por baixo da última costela, que foi o ferimento derradeiro que tirou a vida dele na cruz. Gente, essa gravura aqui dizem que é real. Não do jeito que está ali, ó. Tomé foi, enfiou o dedão. E é ele mesmo, não é que é ele mesmo? Hã? Então por isso que Jesus repreende Tomé. Quantos de nós não somos Tomés na vida à toa? Tem espírita, frequenta centro espírita, e diz assim, sei lá, não acredito muito nesse negócio dos espíritos não. Tem que ver, mas eu não quero ver não, pelo amor de Deus, né? Deus que fala assim, se eu ver eu acredito, mas eu não quero ver não, pelo amor de Deus. Nós temos um amigo, né? Eu brinco muito com ele fala assim, nossa, eu tenho medo danado de ver espírito. Eu falei, fica tranquilo, eu gosto tanto de você, que quando eu desencarnar, a primeira pessoa que eu vou aparecer é para você. Ele falou assim, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, parece para quem você quiser, menos para mim, né? Hoje ele não está aqui, mas ele sabe que eu falo isso nas palestras, você está aqui na primeira cadeira, né? Mas é interessante isso também. Então, gente, os espíritos estão junto de nós o tempo todo, estão aqui, né? Quem tem um pouquinho de evidência de ver os espíritos aqui, estão na rua, estão em casa, né? Estão junto com a gente, tudo quanto é local. É óbvio que tem situações caseiras que eles não observam, não são permitidos observar, mas muitos deles estão. Porque são 3 a 4 vezes a população de encarnados estão desencarnados. Aonde é que vocês acham que eles estão? Na estratosfera, na mesosfera, na exosfera, que é mais fora? Não estão voando não, eles estão aqui. Transitam aqui o tempo todo. A reunião mediúnica que eu voltei a frequentar depois de 30 anos, nessa casa, naquela salinha ali do lado, é prova disso. Se manifestam através dos médiuns. Você frequentou muito tempo e tal. Se manifesta através dos médiuns. Né? E Chico Xavier foi a prova viva disso. Porque Chico psicografava a mensagem na letra da pessoa que havia desencarnado e a assinatura era igual, muitas vezes. A mãe trazia a carteira de identidade do filho desencarnado, comparava, meu Deus do céu, a assinatura do meu filho. E Chico nunca tinha conhecido aquela família. Ficou conhecendo a mãe naquele dia, que ele falava assim, tem uma carta aqui, por exemplo, tem uma carta aqui do João Carlos, tem alguém aí? É meu filho. Eu posso ler? Para que as mães que estejam aqui também sejam consoladas. Ele ia dando detalhes que só a família conhecia. Que só a mãe e o pai conheciam, ninguém conhecia. Dizia apelido, familiares, vovó, tal, né? Vovó Dita, fala com ela que eu estou bem. Chico conhecia a vovó Dita, pessoa que nunca tinha visto na vida. Mesmo assim, ainda teve pessoas que duvidaram da mediunidade de Chico. Tomés reencarnados. Promessa do Consolador, tá? Tá em João capítulo 14, versículo 15 a 17 a 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, ele virá outro Consolador. Ele não diz que é ele que vai voltar. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vós o conhecereis. E o Espírito da verdade vos revelará as coisas que eu agora não vos posso dizer. O ensino é mais amplo do que está ali. Eu faço sempre resumo nos slides. Por quê? Gente, há 2000 anos atrás nós não tínhamos condição intelectual de compreender as coisas que ele tinha para nos mostrar. Então é preciso avançar no tempo na intelectualidade para que hoje a gente pudesse conceber aquilo que ele tinha para nos dizer, mas não podia, há 2000 anos atrás. E detalhe, o Espírito da Verdade vos fará novas revelações. Novas revelações. Não é puxar a brasa para a sardinha do Espiritismo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu fiz uma pesquisa, desde a promessa de Jesus. Desde a promessa de Jesus até os dias atuais. Quais as doutrinas que apareceram, as filosofias, as religiões, as seitas, não encontrei nenhuma que tivesse o caráter da revelação que Jesus nos prometeu. O Espiritismo veio no Ocidente, porque no Oriente já se conhece isso, fala da comunicabilidade com os espíritos, enquanto muitas outras religiões não aceitaram.
O Espiritismo veio para o Ocidente nos falar da reencarnação, da abençoada reencarnação. Uma das mais belas definições de reencarnação que eu vi. Reencarnação é o perdão de Deus às nossas falhas, dando-nos nova oportunidade de repará-las. Que essa mensagem diz o seguinte: não há falhas, não há falta, não há crimes que não sejam reparáveis. Porque acima de tudo isso está um incomensurável amor de Deus por todos nós. E o bom Pai deixa sempre aberta a porta do arrependimento aos seus filhos que erraram. E quem de nós aqui não somos imperfeitos, né? Ora, então ele diz, inclusive, que esse Consolador ficará conosco por todos os elos dos elos. Se fosse uma entidade, uma personalidade, não teria como. Então a gente só pode entender que seja um conhecimento, que seja uma doutrina, não é? O Espiritismo fala, desde 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que a Terra não é o único planeta habitado, que Marte já foi habitado. Está na questão 88 do Livro dos Espíritos. Que Júpiter é onde se reúnem os espíritos mais evoluídos do sistema planetário. E no Sol se reúnem espíritos que emanam para todo o sistema solar planetário as suas vibrações. Hoje, a ciência está descobrindo. A Marte tem água, né? Então já teve vida, né? Hoje não tem mais, é um planeta meio árido. Hoje está descobrindo alguns planetas similares a terras aí no universo que há possibilidade de vida. Mas não temos preocupação nenhuma de que isso seja descoberto agora. Não. Nós sabemos. Nós temos a certeza disso. Não deixa que o tempo prove para as outras pessoas. Porque achar que Deus criou esse planetinha, pequenininho, né? Nesse sistema planetário, e só que ele colocou vida, é duvidar da inteligência de Deus. Quando nós temos só na Via Láctea 25 bilhões de sóis, cada sol desse com seus sistemas planetários. Vida só na Terra, um grãozinho de areia numa praia, é duvidar da inteligência de Deus. Aquilo que eu falei para vocês há pouco, né? E ao desencarnar suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua divina, com a sua bondade, falando: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Joana de Ângeles, no dia 2 de julho de 2002, 2 dias depois que Chico Xavier havia desencarnado no dia 30 de junho. E aí, imagina só, né? Desencarnar e receber um abraço direto de Jesus. Todos nós vamos chegar lá. Basta que a gente se preocupe um pouco mais com a nossa espiritualidade. Basta que a gente procure um pouco mais crescer. Porque nós viemos aqui para isso. Cada encarnação que Deus nos concedeu essa oportunidade. Bilhões de espíritos estão esperando essa chance que nós conseguimos. A fila da reencarnação é enorme. Então, cada um de nós que aqui viemos e estamos, deveríamos aproveitar sobremaneira essa oportunidade que Deus nos deu. Eu quero desejar a todos vocês muita paz, né? Um Natal repleto de felicidade, um ano novo de muito trabalho. O espírita só deseja trabalho, né? Muita realização, que a gente possa continuar crescendo na paz do Cristo e no amor de Deus por todos nós. E fiquem com Ele. Que Deus os abençoe agora sempre. Devolvo a palavra para o Felipe. Nós agradecemos, né, ao nosso amigo Robinson pela contribuição e estudo na noite de hoje. Lembrando que no mês de dezembro nós vamos falar muito de Jesus, né? Aniversariante do mês, então nós vamos falar bastante desse que é o nosso guia modelo, né? E falar justamente da importância do período natalino, da importância do Natal, com justamente o foco em Jesus. Na próxima no próximo domingo, a palestra às 9 horas vai ser com o Hamilton. Hamilton vai estar aqui para fazer também, desenvolver o nosso estudo. E aproveitando o ensejo também, convém nosso registro de agradecimento
a todos os colaboradores, frequentadores que colaboraram para a nossa campanha de Natal, né? Nós já encerramos, já está quase tudo pronto. Então eu queria agradecer a todo mundo que se dedicou, que fez campanha com o vizinho, que fez campanha com o amigo do trabalho. Nós recebemos muitas, além das vibrações positivas, né? Foi uma campanha desafiadora porque aumentou e a gente sabe que todo ano aumenta, né? Então nós já recebemos já todos as contribuições e a gente gostaria de agradecer a todo mundo que se dedicou e colaborou para isso, né? Lembrando que a entrega vai ser no próximo sábado, dia 21, né? 21, tem que ser esse ou o outro. Esse sábado é a última entrega da sopa do ano, né? Eles vão tirar um recesso e aí no dia 21 nós vamos entregar as cestas básicas de natalinas para o pessoal do Parque Maíra. Então agradecer a todo mundo desde já a contribuição que foi feita entre os amigos e todo mundo que se dedicou para isso, né? Então, lembrando que domingo agora a palestra é com a Milton. Os estudos da casa vão entrar também em recesso, tá, gente? Nós vamos entrar num período de recesso das atividades, mas palestra não tem recesso, tá? Palestra normal, então palestra de domingo às 9 horas normal e a palestra de quarta-feira às 19h30 também normal. Não tem recesso de fim de ano as atividades aqui. Então no dia 25, todo mundo aqui, 25 é quarta-feira, todo mundo aqui que tem palestra normal nas atividades da casa, tá bom? Dia primeiro também. A primeira vai ser na quarta-feira, isso aí, é verdade. Então vamos levar nossos pensamentos então, agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos nessa casa espírita que há 73 anos abre essas portas para que a gente possa estudar o Evangelho de Jesus e estudar a doutrina espírita, dirimindo dúvidas, aconselhando, para que a gente possa, ao sair dessa instituição, colocar em prática esses ensinamentos no convívio da família, no convívio com o próximo e no convívio consigo mesmo. Aproveitamos que estamos aqui em vibrações e que a gente possa, na irradiação mental, mentalizar naqueles espíritos que necessitam desse consolo, espíritos doentes, espíritos que passam por dificuldades, provações, que a gente possa mentalizar em todos aqueles que necessitam e ao mesmo tempo contribuir e dar prosseguimento à continuidade que nos foi enviado, através do convite que nos foi enviado para auxiliar nesse planeta em transição e cumprir com a nossa administração. Mais uma vez agradecemos a todas as oportunidades que nos destes e que possamos, através dessa linha de pensamento, dessa integração de pensamento através da radiação mental, finalizarmos essa reunião pública e voltarmos no próximo domingo com o mesmo objetivo de aprender, de refletir e meditar as lições desse Evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.